Oi, turma, do livro de Valdo Franco, Manuel Filomena Miranda, Transição Planetária, no capítulo de hoje, capítulo 9, Desafios Existenciais. Embora de nossa comunidade pudéssemos desfrutar da luminosidade do sol, sobre a área imensa desolada pairava uma nuvem sombria, pesada, resultante da angústia coletiva do desespero que assolava os sobreviventes da revolta que há muitos tomava, enfim, dos transtornos psíquicos causados por aqueles que tiveram desencarnação violenta. Podíamos ver as tempestades vibratórias que produziam raios e relâmpagos ameaçadores sobre a imensa cortina quase negra que vestia a paisagem espiritual. A condensação das energias mórbidas, a semelhança do que acontece na atmosfera terrestre com o choque das temperaturas fazendo desencadear as tormentas, os tornados, sucedia de maneira semelhante na imensa faixa avassalada. Certamente essa psicosfera perturbava os sobreviventes aflitos que mais adensavam os cúmulos escuros e ameaçadores. Tornava-se um círculo vicioso, as mentes emitindo ondas sombrias e absorvendo os efeitos danosos que pairavam no ar. A emoção de ternura e compaixão tomou-me e deixei-me arrastar pelas blandícias da oração em favor daquela sociedade atormentada. Chegou o momento de retornarmos aos labores. Todos nos encontrávamos assinalados pelo bom humor, pela alegria que se deriva do serviço fraternal de amor ao próximo, e nossa condução fez-se da mesma maneira como chegáramos sob o comando do nosso benfeitor. Atingida a região do nosso destino, de imediato passamos ao programa de assistência espiritual aos irmãos do Carreiro da Agonia. Logo me chamou a atenção um espírito feminino que se encontrava sob terrível dominação de outro masculino, que se apresentava com um aspecto terrível e a explorava psiquicamente de maneira cruel. Totalmente desvairada e presa aos vestígios carnais, a atormentada debatia-se entre as sensações de decomposição cadavérica avançada e a injunção penosa que era submetida. Podíamos ver o algoz que a explorava emocionalmente, levando-a a excessos contínuos de gritos, blasfêmias e loucura. Enquanto a contemplava presa ao corpo que se tentava reerguer, talvez pensando em fugir da situação penosa, acercou-se-nos uma anciã desencarnada que, lacrimosa e aflita, pediu-nos ajuda, informando-nos ser-lhe a genitora. Imediatamente fez um sintético retrato biográfico da infeliz. Minha filhinha começou, entre lágrimas de resignação e débil voz. Era vendedora de ilusões. Tornou-se profissional aos 14 anos de idade, quando foi consorciada, de acordo com os nossos costumes, com um homem de aparência respeitável e de caráter vil, muito mais idoso do que ela. Os esponsais foram ricos de alegria, porém, passados 2 meses, ele a encaminhou a um prostíbulo de luxo de sua propriedade, onde moçoilas inexperientes e sonhadoras vendiam o corpo em volúpias de paixões. Eu tô olhando para trás por causa do Mike, ele tá aqui comigo, viu, gente? Fez uma pausa, enxugando o pranto, e logo deu continuidade à narração. Minha menina foi estimulada à exploração carnal, recebeu cuidados adequados ao comércio de que iria participar, submeteu-se a uma cirurgia a fim de evitar a gravidez e foi treinada em um tipo de dança muito especialmente sedutora. Com o passar dos dias e meses, tornou-se tão célebre quanto cínica e debochada, atraindo à casa festiva os aficionados da sensualidade atormentada. Com o desgaste natural resultante dos abusos e pela necessidade de vender-se mais e sempre mais, derrapou para os infelizes comportamentos sexuais aberrantes e, para tanto, passou a consumir drogas terríveis. Visitada por mais de uma vez pela minha ternura, já que seu pai morrera pouco depois do desvario a que ela se entregava, desgostoso em razão do choque com a religião que professávamos, pois que somos muçulmanos austeros, advertia-a sem cessar, não conseguindo a mínima consideração nem respeito. Por fim, parecendo cansada dos meus conselhos, no momento de desequilíbrio total, expulsou-me do seu bordel de luxúria, sempre dirigida pelo maldito explorador, o próprio marido. Minha filha havia enlouquecido por uma doença que eu não conseguia compreender. De um para o outro momento transformava-se, ficando tigrina e agressiva, perigosa e má, comprazendo-se em atemorizar os servos e mesmo alguns dos clientes que lamentavam as suas frequentes mudanças,
de personalidade, o que os desconcertava no vil conúbio a que se entregavam. Sem que ninguém soubesse o que ocorria, começou a emagrecer, a definhar, como se fosse sugada nas suas energias por uma força estranha e maléfica, sempre cruel. As dores morais foram-me superiores às frágeis resistências e, não suportando as angústias contínuas, em razão do imenso amor dedicado à minha menina, faleci vitimada por um ataque cardíaco. Silenciou entristecida quando olhando o espírito querido, ainda vitimado pelo seu algoz. Por favor, socorram-na, rogou súplice, de mãos postas e quase se ajoelhando no que foi impedida de imediato. Um ser demoníaco toma e desgraça desde aqueles longes, pertos dias de aberrações. Não havia dúvidas de que a jovem dançarina atraíra a terrível amante de outra existência que se lhe vinculara psiquicamente, enquanto no corpo físico, enciumado da conduta que se permitia, passando a explorá-la nos conúbios sexuais de ocasião e de perversão, usurpando-lhe as energias emocionais e não poucas vezes tomando-a em surtos obsessivos terríveis. Examinando o psiquismo do perseguidor, podemos perceber-lhe os clichês mentais das mais chocantes aberrações, a revolta pela morte que a dominara durante o tsunami, assim lhe ameaçando a exploração de energias. Tão profundos eram os vínculos entre um e o outro, perispírito a perispírito, que ele se lhe emanava qual um molusco a concha que conduz perversamente a ameaçando. Aproximei-me da infeliz e apliquei-lhe energias balsâmicas e calmantes, levando a um ligeiro torpor. Enquanto isso, a mãezinha orava as sutras do Corão, dominada por emoção compreensível e acompanhando a nossa terapia. Quando conseguimos que o espírito adormecesse, demos início ao seu desligamento das vísceras orgânicas, o que conseguimos com o auxílio e a bondade de Abdu, que veio em nosso socorro. As duas entidades muito ligadas lembravam-nos um caso de chipofagia espiritual. O malfeitor bradava em alucinação com medo de perder a presa que explorara por alguns anos, enquanto Abdu falou-lhe com ternura e energia sobre o crime que perpetrava, informando-lhe que a exploração infeliz chegara ao fim naquela oportunidade, quando a morte o separaria e ele teria que enfrentar as consequências nefastas da sua crueldade. A conduta mais própria era adormecê-lo também, a fim de ser providenciado o recurso de libertação quando ela pudesse contribuir com pensamento e sentimentos renovados, porquanto a atração mantida era resultado do seu comportamento que facilitara a perfeita identificação entre o plug no chakras coronário e sexual e as tomadas do seu agressor. As divinas leis jamais recorrem aos recursos de cobranças comuns às criaturas humanas, que se comprazem em fazer justiça mediante as concepções infelizes a que se atém. Ninguém pode permitir-se o luxo desditoso de recuperar débitos morais e espirituais colocando-se em posição de vítima, que nunca existe, porquanto, se tal houvesse deparar, nos íamos com lamentáveis falhas dos códigos de justiça divina. Mecanismos próprios da reparação fazem parte das legislações superiores da vida que jamais falham. Nada obstante, o orgulho e a intemperança daqueles que se consideram prejudicados logo tomam posições de justiceiros e encarceram-se nas redes fortes dos crimes desconhecidos pela sociedade, porém jamais ignorados pela realidade, sempre terão de enfrentar. Quando a mãezinha percebeu que a filhinha dormia relativamente em paz, embora alguns estertores naturais, como resultado inevitável das construções mentais arquivadas no inconsciente e as emanações morbíficas do adversário que se mantinha vinculado, sorriu feliz e tentou abraçá-la. Tratava-se para mim de um caso muito especial, porquanto era a primeira vez que se observava o fenômeno da obsessão que se iniciara durante a vilegiatura carnal, prosseguindo além da morte, sem nenhuma alteração por parte do perseguidor inclemente. Nessas ocorrências lamentáveis, o algoz também sofria as contingências experimentadas pela sua vítima em torno do processo de desencarnação. Explorada pelo vingador, ela o intoxicava, embora inconscientemente, com as emanações de desespero e de perda de tônus vital, animal, da conjuntura física que era absorvido pelo inimigo. Abdu providenciou uma padiola e amigos cooperadores para o transporte de ambos os espíritos ao lugar próprio que lhes estava destinado, considerando-se especificidade de ocorrência. Emocionada pela felicidade que fruía, a genitora expressou-nos os seus sentimentos de gratidão, inopinadamente osculando nossas mãos, o que muito nos constrangeu, considerando-se que o mais beneficiado era o nós próprio.
A obsessão sempre apresenta angulações que nos surpreendem, em razão das organizações mentais e espirituais de cada criatura, variando, portanto, de indivíduo para indivíduo. A observação desse fenômeno perturbador sempre nos convida a acuradas reflexões em torno da conduta interior do ser humano, que sempre procede no campo mental, a irradiar-se em todas as direções, produzindo sintonias compatíveis com a sua equivalência com outros campos e áreas vibratórias que propiciam as vinculações por afinidade. Quando as criaturas compreenderem que são as responsáveis por tudo quanto lhes diz respeito, certamente serão alterados os comportamentos individuais e coletivos, elegendo-se aquilo que conduz à harmonia e à felicidade, mesmo que o esforço em vez do prazer desgastante de um momento com suas consequências perturbadoras de longo prazo. Na sua ilusão orgânica, porém, prefere a intoxicação do gozo doentio até a exaustão, sem qualquer responsabilidade, agasalhando as ideias absurdas de encontrarem soluções miraculosas quando se lhes manifestam as consequências afligentes que são inevitáveis. Não é de estranhar-se a grande mole que ocorre ao espiritismo, a mediunidade procurando solução milagrosa para os problemas que engendram e pretendem ver resolvidos assim, mesmo sem a sua contribuição sacrificial. A existência do corpo físico é uma oportunidade de aprendizagem que a vida concede ao ser espiritual no seu processo de crescimento interior, facultando-lhe os recursos apropriados para que divina chama que existe em todos alcance a plenitude. De acordo com a maneira como cada um se comporte no mister, estará semeando as ocorrências do futuro que terá de enfrentar, a fim de recompor-se a corrigir o que foi danificado. Cada reencarnação é sublime concessão divina para a construção ditosa da imortalidade pessoal. Escola abençoada, a terra e o reduto formoso, no qual todos nos aperfeiçoamos, retirando a ganga pesada do primarismo que impede o brilho do diamante estelar do espírito que somos. Os golpes do processo evolutivo encarregam-se de liberar-nos, permitindo que as facetas lapidadas pela dor e buriladas pelo amor reflitam as belezas siderais. Onde nos encontrávamos, podíamos notar a diferença de conduta entre aflitos, assinalando maior soma de desespero de equilíbrio que nos proporcionava auxiliá-los com maior ou menor eficiência. Nem todos, porém, aos quais buscávamos socorrer, conseguiam ser libertados tão fortes se lhes faziam os laços da sensualidade da vida orgânica, distante de qualquer espécie de crença na sobrevivência do espírito. Não foi possível divagar mentalmente por mais tempo, porque o nobre dirigente chamou-nos no serviço, considerando que novas desencarnações continuavam ocorrendo e os assaltos por entidades animalizadas se faziam de contínuo. A visão das ocorrências pós-morte surpreende mesmo aqueles que, à nossa semelhança, se encontram na erraticidade há expressivo número de anos. A vida física disfarça pela aparência o espírito que, habilmente, se mascara, procurando demonstrar o que gostaria de ser, mas tudo faz para não se transformar interiormente para melhor. No entanto, a realidade que o caracteriza desmistifica-o durante o processo da desencarnação, ocorrendo conforme cada um é de acordo com as suas possibilidades de recuperação e reequilíbrio. As paisagens, portanto, próximas à fronteira do túmulo, são normalmente afligentes, à exceção daquelas que acolhem os espíritos que se esforçaram para viver de acordo com os padrões do dever, do respeito ao próximo e à vida, mesmo sem qualquer filiação religiosa. O importante é a conduta que se vivencia e não a crença que se esposa. Nada obstante, a religião, quando liberta da ignorância, destruída de fantasia de superstições, caracterizando-se pela lógica e pela razão, é via sublime de acesso à liberdade plena, pelo que proporciona de lucidez e esclarecimento, auxiliando o viajor a melhor contribuição em favor do próprio êxito na jornada imortalista. Não havia, porém, tempo para mais amplas reflexões, e ao chamado para o trabalho, dispusemos-nos alegremente ao serviço estabelecido. 13 minutos, quase 14 minutos de leitura. Gente, eu preferi fazer a leitura toda, porque eu já fui entendendo mais ou menos o significado aqui, a importância desse capítulo, né? Hoje não está sendo acaso. Eu já fiz uma leitura em áudio que fala assim, que as nossas doenças físicas são resultados dos nossos pensamentos doentios, né? Então a gente vai acumulando alguns desequilíbrios emocionais, alguns desequilíbrios de pensamento, aonde isso vai agregando, né, lixo para o nosso interior. E esse interior é o nosso perispírito, nosso espírito, né, que uma hora vai dar o troco. A natureza, nada que a gente planta, a gente não vai colher. Então, se temos algumas doenças, se temos algumas coisas que carregamos hoje, não é gratuito. Então, a moça que foi socorrida pela equipe aqui, a pedido da mãezinha dela, né, ela teve todo um comportamento desequilibrado a vida toda, desde os 14 anos ela se tornou profissional do sexo.
Então, lógico que ela desfez alguns lares, né? Ela iludiu alguns homens, ela foi explorada por diversas pessoas, deixou o corpo dela falar mais alto do que o espírito, ela não tinha ali uma maturidade espiritual para entender o porquê que estava encarnado. Então, quer dizer, quando Jesus fala que muito vai ser cobrado de quem muito foi dado. Então, eu creio assim, que ao grosso modo, né, de entender esse texto, ela não tinha conhecimento religioso, a família dela sim, mas ela não quis seguir. Então, ela fez muitas coisas do que ela via materialmente, ela não via espiritualmente. Então, ela não tinha total conhecimento do que era enquanto espírito. Por isso que ela foi socorrida, né? Porque tem aqueles que têm o conhecimento e caem no erro. Aí sim, é aquele momento que a pessoa vai penar ainda mais. Então, eu creio que essa moça foi socorrida pelo pedido da mãe, mas também porque ela teve aquele merecimento de não compreender a encarnação dela. O porquê que ela estava ali. Ela viveu no erro a vida toda, mas foi por falta de se ligar à religiosidade, seja ela qual fosse. Ela não estava ligada com Deus, ela estava ligada à matéria. Então, ela foi tão iludida quanto ela iludiu, né? Esse é meu grosso modo de entender. Por isso que o socorro dela foi feito assim, a pedido de uma mãe, né? Porque não que a espiritualidade seja ruim, falar, não, tô vendo sofrimento, vou deixar quieto. Não, mas tem aqueles que é chegada a hora de ser socorrido e outros têm que passar mais um pouquinho, né? Então eu creio que nesse ponto, por mais erros que ela cometeu, ela foi socorrida pela falta do discernimento, pela falta de entendimento de quem ela era enquanto encarnada. Se ela soubesse, né, vamos supor que ela fosse uma freira, né, então tá lá, tá estudando tudo a respeito de Jesus, de Deus, tal, e cometesse uma falha como essa aqui. Aí sim, aí eu acho que o bicho pegava ainda mais, né? Então, nós somos resultado do nosso pensamento, nós somos resultado das nossas atitudes, da nossa fala. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, falei para ele, eu morro de medo de falar besteira. E eu sou a rainha de falar besteira, porque afinal de contas eu não tenho tramela. Então, o que eu penso, pá, eu falo. Eu sou muito transparente, então muitas das coisas que eu falo sou eu, Patrícia, né? Eu leio, estudo, tudo, mas eu tenho a minha opinião. E quando eu passo a minha opinião, é o momento que eu tenho medo. Porque não é para ninguém me seguir nas minhas opiniões, é para refletir, é para pensar, será que essa doida aí tem razão, né? Não é para ficar, não, a Patrícia falou, então tá falado aqui. Quem sou eu? Aí sim, na sala de aula eu falo, eu me garanto, né? Na sala de aula, o que eu falar pro meu aluno, eu falo, aqui quem manda sou eu e tem que seguir direitinho minha cartilha. Porque, é lógico, no meu adiantamento, de conhecimento específico de matéria, ninguém manda. Ali sou eu que domino. Eu estudei matemática, português, história, geografia e ciência. Acabou. Aquela parte ali é minha. Mas nessa parte espiritual eu fico devendo pra caramba, porque eu ainda estou estudando, né? Então, o que eu entendi aqui, como é importante você estar ligado religiosamente, não interessa em qual religião, mas que você tenha um pezinho lá dentro da religião para que te dê um norte, para que você não fique totalmente à mercê de outros, né? Que ainda são menos afortunados espiritualmente do que você. Já pensou ter um fim trágico como esse? Você desencarna e ainda tem ali um monte de gente desencarnado em cima de você, tentando sugar sua energia, tentando te prender, tentando te escravizar porque você fez algo que feriu, que machucou, que iludiu o outro. Deus me livre. Eu não quero chegar nesse ponto, não. Então eu prefiro espiar aqui pro corpo. Já fiz um monte de abobrinha, então vamos lá. É para pagar? Vamos pagar em forma de doença, vamos pagar em forma de penitência, vamos pagar em forma de prestação de serviço, né? De tentar reverter essa situação fazendo bem para os outros, tentando perdoar, tentando se melhorar, né? Do que chegar num ponto desse aqui terrível, onde espíritos menos afortunados ainda vão tentar te levar o restinho, né? O sopro de dignidade ainda que você tem. Deus me livre. Então, vamos pensar bastante sobre isso. E aí, tem uma parte que eu achei, assim, bem interessante. Pena que eu não... Ah, tá aqui, ó. Bem no finalzinho do texto, ele fala assim, ó. Nada obstante, a religião, quando liberta da ignorância, destituída de fantasias e de superstições, caracterizando pela lógica e pela razão, é via sublime de acesso à liberdade plena, pelo que proporciona de lucidez e esclarecimento, auxiliando o viajor a melhor contribuir em favor do próprio êxito na jornada imortalista. Então, ele
termina, né, conclui o texto dizendo que é importante a gente estar ligado a uma religiosidade. Não importa qual religião, mas que a gente tem que estar seguindo alguma coisa para acreditar em Deus, para se fortalecer diante desse acreditar e não cair nessas armadilhas mundanas aí. Porque é muito fácil a gente cair, principalmente nessa questão do sexo, é muito fácil. Né? O sexo a gente não precisa procurar, ele cai no colo. Né? Pessoas sem compromisso, tá cheio por aí. E é o que mais me deixa preocupada, que nos dias de hoje não são só adultos que não querem nada com nada. Né? Porque tem o adulto que fala assim, não, já passei pelo casamento, já sei como é que é, foi uma lástima meu casamento, terminou pior ainda, é controle, é limite, eu não quero nada disso, eu quero viver. Né? Hoje eu tomo uma cerveja com uma amiga, amanhã eu tomo um vinho, amanhã eu estou em Santos, depois eu estou em Portugal, cada momento eu estou em um lugar, com uma pessoa diferente, é isso que eu quero. Se eu tiver que ir para alguma festa, não tem ninguém que me peça, se eu tiver que jogar bola, não tem ninguém que me peça. Eu escuto muito homem falar, né? Mas a mulherada não tá muito diferente, não. Tem muita mulher aí que também já tá falando assim, chega, não quero mais nada. Eu só fui traída, só mentiram pra mim, só fizeram de mim uma pessoa besta. Aí tem pessoas que falam pra mim assim, aí Patrícia, como é que tá? Né? Vai encarar um novo relacionamento? Meu, sempre. Sempre eu vou acreditar, por mais que eu já tenha tomado bastante na cabeça, eu sempre vou acreditar que em algum lugar minha tampa tá por aí. Né? Eu tenho um combinado com meu marido, o falecido Edson. Eu tenho um combinado com ele e esse combinado ninguém me tira. Né? Já falaram para mim assim, deixa ele quieto lá. Eu falei, não. Falaram pra gente que até a morte o separe. Como eu não acredito em morte, então ele se lascou. Porque quando eu chegar no plano espiritual, a primeira coisa que eu vou fazer é, Edson, cadê você? Eu quero é ele. Né? E teve um momento assim que foi até interessante. Eu estava namorando com o meu terceiro namorado, né? Eu tive 4, depois que eu fiquei viúva. Meu terceiro namorado teve uma comunicação dele dizendo assim, você pode aproveitar bastante quando você estiver encarnado aí, viu? Mas não esquece, quando você chegar aqui sou eu e você para acertar as contas. Então, assim, a gente tem essas sensações, a gente tem essas motivações de que o amor verdadeiro não se rompe, né? O amor que eu tenho pelo meu falecido não vai se romper nunca. E eu sei que ele me ama também. Nós erramos, nós fizemos coisas erradas um pro outro, a gente era muito imaturo, a gente era moleque quando a gente se conheceu, com 17 anos, com 23 eu fiquei viúva, 23, não minto, 25. Então, assim, foi 25? Não, fiquei viúva com 33. Eu conheci ele com 17, com 33 eu fiquei viúva. E ele também tinha 33. A gente tinha praticamente a mesma visão de vida, a gente cresceu junto, vamos dizer assim, né? A gente aprendeu as coisas junto. Só que, infelizmente, em algum momento a gente se perdeu, né? Pela falta de experiência. Mas eu acho engraçado assim, que sempre a gente tem uma comunicação, seja através de sonhos, seja através de uma comunicação psicografada e tal. E ele sempre passa para mim o quê? Tô te esperando, né? Faça o que você fizer aí, mas eu tô te esperando. Então é o que me conforta, é saber que aquele amor verdadeiro, ele não se rompe. E que daqui a pouco eu tô vivendo uma experiência com meu marido. E não vai demorar. Não vai, porque essa poliomielite também daqui a pouco me leva, né? O pessoal fala assim, você vai acabar morrendo de atropelamento, mas não vai ser de poliomielite. Pode ser, mas ela tá aí, a doença tá aí, tá me chamando, né? E conforta, saber que você vai reencontrar quem você ama. Ainda ontem eu falei assim, gente, para onde que eu vou? Será que vai ter gente lá me esperando, tudo? Aí essa noite eu sonhei com o meu cachorro, o Negão, né? O Negão não estava bem no meu sonho, tinha um monte de formiga em cima dele e acabou pegando uma partezinha da bunda dele assim, onde as formigas morderam ele, ficou faltando pelo, né? Aí eu falei assim, não, tem alguma coisa errada, tá faltando prece pro meu cachorro, né? Eu não deixo de fazer prece. E pro Negão já faz tempo mesmo que eu nem não faço prece. Eu penso nele, eu sinto saudade dele. Um amigo esses dias mandou foto dele para mim, me deu uma saudade tremenda do meu cachorro. Mas não orei. Então cai naquela, orar e vigiar, né? Você precisa, as pessoas, os animais com quem você tem ligação, você tem que continuar sempre orando, né? Por isso que é importante essa ligação com a religiosidade. Porque ela te dá essa certeza que a vida continua, né? Não termina ali no túmulo, não é porque você enterrou
que acabou. Não é porque você foi enterrado que acabou. Não, a vida continua além de tudo isso. Né? Então aqui a gente vai viver experiências. Não é porque eu tenho um amor que está lá me esperando no plano espiritual que aqui eu não vou viver outros papéis, vou viver outras histórias. Nada a ver. Eu posso muito bem viver essas experiências aqui, sem ser promíscua, lógico, e depois cada qual segue seu caminho. Ou então muita coisa pode mudar nisso tudo. De repente um outro grande amor pode surgir. Eu não estou fechada para nada disso. E tem pessoas que se fecham. Tem pessoas que, eu já passei tanto, tal, não quero mais nada com nada. Né? Eu tenho um amigo que fala, no dia que eu perder meu marido, eu não quero mais ninguém. Essas falas tudo cai por terra. Quando você encontra uma pessoa que você acredita, que você quer viver um amor com ela, cai por terra. O que não pode haver é o que tem aqui no texto, a promiscuidade. Né? Hoje um, amanhã outro, tal. Essa falta de compromisso, isso gera, esse negócio de você não ter compromisso com as pessoas, de você criar tal liberdade de fazer tudo o que você deseja, né? Principalmente tendo a rotatividade de pessoas nos seus relacionamentos, isso aí te causa um problema muito sério lá na frente, na hora de desencarnar. Né? E as pessoas não enxergam isso, só enxergam aquilo que está vendo, que é o caso dessa mocinha aqui. Ela só enxergou o que ela via. Agora que ela está do outro lado, ela está vendo o horror das atitudes dela. Então, vamos parar para pensar sobre isso. E nada de fazer as coisas sem antes se ligar com Deus.